A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para ministrar a lição de número 7, que fala sobre Paulo, o plantador de igrejas. O trimestre é o 4º trimestre da lição de adultos, que tem como tema o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Que Deus possa abençoar a nossa lição. Vamos para a leitura do texto áureo, que encontra-se em 1 Coríntios 3,16. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 3, de 6 a 9, Atos 13, de 1 a 3, Atos 16, de 1 a 5 e Atos 16, 9 e 10. 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram. Atos 16, de 1 a 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Objetivo geral: motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Objetivos específicos: mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Sinalizar que Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E pontuar as características de um plantador de igrejas. Como ponto central, nós temos a experiência com Cristo. É o fator motivacional para plantarmos igrejas. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E o seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador de igreja local, frente aos desafios atuais. Paulo foi um especialista em linguagem figurada para ilustrar verdades espirituais. Sem dúvida, ele aprendeu com Jesus. O título deste capítulo sugere uma metáfora especial numa linguagem figurada para falar da dinâmica do plantio de igrejas. Esse plantio envolve um trabalho duplo, o homem e Deus. Nós, seus servos, semeamos, isto é, plantamos igrejas como semente na terra. A figura do plantio remete-nos à agricultura. O apóstolo Paulo utilizava essa figura para compará-la com a igreja, que é a lavoura de Deus, a qual cresce e desenvolve-se naturalmente. O trabalho do lavrador é limpar a terra,
ará-la e semear a semente, mas o processo de desenvolvimento é natural. Como lavoura de Deus, fomos plantados por alguém que evangelizou. Trabalho humano indispensável. Paulo usou da presciência espiritual que tinha para amenizar uma situação de política eclesiástica provocada por uma contenda que estava havendo entre os membros da igreja de Corinto, acerca da predileção pastoral entre Paulo e Apolo. Ele declarou que tanto ele quanto Apolo foram apenas ministros pelos quais aqueles irmãos creram, mas independente do mérito de cada um, pertence a Deus dar o crescimento ao plantio. O Senhor da lavoura é Deus, e tudo que fizemos nessa lavoura, o seu desenvolvimento vem do Senhor da igreja. Ao fim de tudo, Paulo ensina que somos cooperadores de Deus e que a igreja em si mesma é a lavoura de Deus. Nesse sentido, existe o trabalho que só Deus faz. E por outro lado, existe o trabalho que só nós fazemos. No que tange a Deus, Ele é quem dá o crescimento e faz com que a semente da planta germine, apareça e cresça. O trabalho de plantar igrejas é nosso, mas é Deus quem faz germinar, frutificar e crescer. Esse trabalho está dentro da grande comissão deixada por Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos agora entrar no tópico 1. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Subtópico 1. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministérios constrange a semear o evangelho e plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Irmãos, o apóstolo Paulo ele foi separado por Jesus Cristo ainda no ventre da sua mãe, pois a obra era grande e era necessário alguém de fibra. O apóstolo reunia tudo que era necessário para um ministério evangelizador. O apóstolo reunia tudo que era necessário para um missionário evangelizar e plantar igreja pelos territórios pagãos. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, autoridade intelectual da época. O nascimento de Paulo já beneficiou o apóstolo em entrar em territórios em que judeu comum não ousaria entrar e nem conseguiria ser bem-sucedido. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, território da atual Turquia. Seus pais, embora fossem judeus, possuíam o privilégio da cidadania romana. Seu pai era um fariseu ortodoxo. Paulo, ele falava hebraico, aramaico, grego, atributos esses necessários para se comunicar com facilidade por todas as regiões que passava. Paulo era judeu de pai e mãe, mas era cidadão romano de nascimento. Quando Deus tem uma grande obra, Ele capacita aquele que é humilde o suficiente para entender a direção a ser tomada, não por sua vontade, mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 2. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantações de igreja levava em conta esse compromisso com Cristo. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que Ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, ele conseguiu entender a grandeza da obra a qual estava sendo
chamado. Quando a conversão é verdadeira, nós entendemos que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Esse amor pelo pecador foi tão bem transmitido ao apóstolo que ele ficou constrangido em levar as boas novas a todos. Paulo fez tanto mal ao povo de Deus que ele tomou essa grande obra como uma forma de se redimir de tudo que ele fez de ruim para o povo de Deus. Subtópico 3. Plantação da igreja, uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Esta parceria entre Deus e o homem é fundamental para cada um colocar-se no seu lugar e entender que o único que é digno de toda a honra e glória é Deus. O homem prepara, orienta e direciona a igreja de Cristo na caminhada. O crescimento só vem se Deus abençoar e o Espírito Santo se fizer presente na vida daquela igreja. Toda obra ou igreja que começa sem a mão de Deus, dando crescimento, não atinge o objetivo espiritual aqui na terra. Os homens que plantam igrejas na terra têm que entender que o homem faz a igreja, mas ela pertence a Deus. Aqueles que plantam a igreja e acham que são donos dela, fracassam espiritualmente. Tudo aqui na terra passa, tudo tem tempo de validade, porém, chegará o dia que vamos prestar conta com o dono da igreja. Existe um versículo muito caracterizado sobre esse acerto de contas. Fica em Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Tópico 2. Antioquia, o ponto da partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Atos 13, do versículo 1 ao 3. Pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e de Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Irmãos, Antioquia foi a primeira cidade onde o apóstolo Paulo pregou pela primeira vez e onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano da época, com aproximadamente 500 mil de habitantes. Cresceu tanto que se tornou a principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Era considerada a porta para o Oriente. Conhecida como polo comercial, muitos povos de línguas e etnias diversas passavam pelo local para fazer comércio. Esse cenário era bem favorável para o apóstolo Paulo pregar o evangelho de Cristo. Há muitos povos que passavam. Então, aquela situação dava a Paulo uma condição de ele pregar a muitos povos. Roma foi pioneira em construções de estradas pavimentadas que facilitavam o translado de um lugar para o outro, sendo o local muito movimentado, facilitando assim o contato do apóstolo com vários povos. Subtópico 2. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Neste lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mas ainda pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus fizeram oposição.
E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, o trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. A seara era muito grande, os ceifeiros muito pouco, mas o Senhor separou. Fazia o que o Senhor separou, fazia diferença, porque não adianta muita gente, basta ter poucos empenhados com a palavra e com o desejo ardente de levar as boas novas de Cristo. O apóstolo Paulo estava determinado a cumprir a missão que Cristo lhe deu com excelência e não tinha nada que atrapalhasse o crescimento das igrejas onde o apóstolo passava. Ele sabia que o esforço físico era dele, mas quem dava o crescimento era Deus. Subtópico 3. A segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos e Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntio e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram implantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. O apóstolo ele estava sintonizado com o Espírito de Deus e o Senhor lhe revelava tudo que ele gostaria que o apóstolo fizesse. Paulo estava tão compenetrado na obra que nenhuma dificuldade servia de motivo para ele parar. Pelo contrário, quanto maior o sacrifício, mais Paulo queria pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Se os nossos missionários tivessem esse desejo ardente de levar as boas novas de Cristo, talvez o Senhor Jesus já teria voltado para nos buscar. Mateus 24,14, Jesus diz: este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então eu entendo que quando mais pregarmos o evangelho para todas as nações, mais rápido ele vem para nos buscar, para nós morarmos nas mansões celestiais, a qual foi preparada para que o Senhor possa nos receber ali. Síntese do tópico 2. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Subsídio teológico. Atos 13. Foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus, porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares. Por que Paulo e Barnabé foram a tais lugares? 1. Porque o Espírito Santo os dirigiu. 2. Eles seguiram pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. 3. Visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. 4. Foram às cidades que possuíam sinagogas. Falaram primeiro aos judeus, com a esperança que estes recebessem Jesus como o Messias e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos. Paulo e Silas iniciaram a segunda viagem missionária, com a finalidade de visitar as cidades onde Paulo já havia pregado. Desta vez fizeram um trajeto maior por terra, não por mar. Viajaram ao longo da estrada romana por um desfiladeiro em meio às montanhas de Taurus, que ligava a Cilícia às cidades de Derbe, Listra e Icônio a noroeste. O Espírito Santo lhe instruiu a não irem à Ásia. Por esta razão dirigiu-se a Bitínia do norte. Novamente o Espírito Santo lhe disse não. Então passaram pela parte ocidental, por Misa, a fim de chegarem à cidade portuária de Troade. Conheça mais, plantando igrejas.
não onde Cristo houvera sido nomeado. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o evangelho não tinha sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. Tópico 3. Característica de um plantador de igrejas. Subtópico 1. Motivado pelo chamado. Como vemos, em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino da sua vida. Deus nos chama a confirmar esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Como tudo, irmãos, começou na vida de Paulo, na presciência divina, Paulo já estava separado para ser um plantador de igrejas. O Senhor viu no mundo gentil potencial natural para receber a semente do evangelho que se germinava e frutificava no mundo. O testemunho da conversão de Paulo e a conversão da sua chamada para ser o apóstolo dos gentios é uma prova desse propósito divino. Impactado pela gloriosa e dramática experiência do caminho de Damasco, foi a semente que germinou de forma rápida a ponto de esse homem querer dizer a todo mundo que era Jesus, quem era Jesus e como foi o seu encontro transformador com ele. De repente, esse homem tornou-se um pregador ardoroso do Evangelho. Sua fama de perseguidor dos discípulos de Cristo amedrontava muita gente que acreditava que o famoso Saulo de Tarso fingia ser cristão para depois prender e mandar matar. Entretanto, ele ousadamente passou a visitar as sinagogas e pregar a Cristo. Sua mensagem limitava-se a declarar que aquele a quem ele perseguia era de fato o Cristo de Deus. Inflamado pela experiência, mas ainda despreparado para a missão, assim como Deus, ao criar a terra, capacitou-a com um mecanismo de funcionamento para que ela produzisse plantas, árvores frutíferas e água para dar a vida ao potencial natural que a terra tinha, do mesmo modo, no plano espiritual, numa linguagem figurada, a terra do coração dos seres humanos possui um potencial natural de multiplicação e reprodução das coisas vivas. Foi o que aconteceu com Paulo, que sem demora se converteu e a consciência de sua missão era como uma flama do Espírito para convencer o mundo de que havia conhecido Jesus, de que havia descoberto que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador e Senhor de todos. Para ser um plantador de igrejas, o seu conhecimento dos ensinos de Cristo era limitado. Seu ímpeto para anunciar o Evangelho era grande, e ele sabia que tinha uma missão a cumprir, mas que não estava suficientemente preparado para o desafio do plantio da semente. Ele, com poucos dias de conversão, ia às sinagogas a partir de Damasco, mas foi logo odiado e perseguido por ter mudado de postura religiosa, anunciando a Jesus como Salvador e Senhor. As oposições foram fortes e ameaçadoras, então ele entendeu pelo Espírito que precisava ser mais bem preparado e tomou a direção do Espírito Santo, indo para a Arábia, onde se reclusou por 3 anos até obter novas revelações do próprio Senhor para poder voltar a dar prosseguimento ao plantio de igrejas como desejava. Subtópico 2. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade.
As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. No capítulo anterior, escrevemos um pouco sobre a experiência de Paulo no deserto da Arábia, mas nesse capítulo, sob uma visão mais contextual com o tema, voltamos a falar dessa experiência. Lucas, o narrador de Atos dos Apóstolos, não falou nada dos 3 anos de Paulo na Arábia. Não se sabe por quê, mas poderia ser um modo de respeitar o silêncio de Paulo, que Paulo precisava na escola do deserto. O próprio Paulo deu testemunho dessa sua reclusão no deserto da Arábia, quando escreveu sua carta aos Gálatas, Gálatas 1, 15 até o 20. Foi no deserto que Paulo aprendeu como deveria proceder para ser grande missionário para o gentio. Ele não foi para Jerusalém para aprender com os apóstolos que lá estavam, como Pedro, João, Tiago, nem procurou qualquer outro tipo de ajuda, sabedor das restrições da igreja em Jerusalém e até mesmo dos apóstolos. Paulo entendeu que o Espírito queria ensinar-lhes em particular. Imaginemos um homem dinâmico, ativista, obstinado e incansável, submetendo-se à reclusão de um deserto para estar a sós com Jesus, enquanto os apóstolos de Jesus haviam ficado com ele por quase 4 anos, aprendendo como deveriam implantar a sua igreja na terra. Paulo não teve essa oportunidade. Pelo desígnio divino, Paulo foi escolhido por Jesus para tornar-se um apóstolo que venceria as barreiras políticas, sociais e espirituais do mundo gentio, pois foi chamado para plantar igrejas ao redor do mundo. O deserto foi sua grande escola de aprendizado para o ministério. Ele teria que antes treinar seu espírito naquele deserto, colocar à prova sua obstinação e orgulho pessoal e submetê-lo ao Senhor Jesus. Desertos são estéreis, secos e solitários, e Deus levou-o a aprender a dominar os ímpetos de sua alma e ser modelado como um vaso de barro para a sua obra. O deserto tem a força de despir-nos de nosso orgulho e revestir-nos de humildade. Por outro lado, os desertos vestem-nos de humildade e simplicidade para fazermos a obra de Deus. A experiência depois do deserto, o silêncio e o vazio do deserto propiciaram o desejo de conhecimento acerca da doutrina de Cristo. E quando regressou da Arábia, Paulo foi para Damasco, onde tudo começou. Corajosamente cheio do Espírito Santo, Paulo reiniciou suas visitas às sinagogas de Damasco, além de fortalecer a fé dos cristãos existentes na cidade, pregando sobre Jesus com conhecimento e poder. Subtópico 3. A igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo do Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. 1 Coríntios 12, 28 a 31. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Irmãos, a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos um dos outros. Paulo escreve: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus, a igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedade de língua. Todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos os dons de curar?
Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Paulo faz uma saraivada de perguntas retóricas, e para todas elas precisamos responder um não sonoro e rotundo. Paulo está dizendo que nós precisamos um dos outros. Não existe nenhum crente na igreja completa em si mesmo. Não somos autossuficientes, dependemos um dos outros. E assim que a igreja de Cristo funciona. Síntese do tópico 3. Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igreja. Subsídio teológico. Paulo ressalta o fato de que todas as nossas considerações a respeito da igreja e de sua missão não são meras abstrações, nem simples assuntos a serem estudados e debatidos. A igreja é uma comunidade visível que reflete a missão de um Deus reconciliador. A igreja deve ser a hermenêutica do Evangelho, o lugar onde as pessoas poderão ver o Evangelho retratado em cores vivas. Com o Evangelho pode ser suficientemente fidedigno e poderoso a ponto de levar as pessoas a crerem que um homem pendurado na cruz realmente tem a derradeira palavra nos assuntos humanos? Sem dúvida, a única resposta, a única hermenêutica é uma congregação que crê nisso e que vive à altura de sua fé. Isso quer dizer, somente uma igreja ativa na missão pode dar a razão adequada para a necessidade da reconciliação que o mundo está pedindo aos brados sem ter consciência disso. Conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Que essa lição possa trazer o entendimento que quanto mais nós pregarmos e propagarmos esse Evangelho de Cristo, mais rápido o Senhor virá nos buscar, mais rápido poderemos herdar aquilo que foi prometido lá na fundação do mundo. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. A paz do Senhor.